Caríssimos e caríssimas, bem-vindos, bem-vindas. Este nosso encontro tem por objetivo discutir, rápida ou sucintamente, a formatação do trabalho científico. Vai ser uma discussão breve e esperamos bastante prática e útil para todos aqueles que desejam estruturar o seu trabalho científico. O que nós podemos dizer é que comumente se utiliza o Word do Microsoft Office. Nós vamos então fazer uso do Word como ferramenta básica do nosso documento a ser elaborado ou a ser estruturado. Nós vamos seguir então os menus e os demais comandos que são apresentados nas abas e barras do próprio programa. Interessa para nós discutirmos ou observarmos o seguinte: sempre quando se pede a organização de um trabalho acadêmico, por exemplo, já é dada uma estrutura ou solicitada uma estrutura mínima que este trabalho deve obedecer. Em geral, a própria Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, ela propõe algumas normas básicas dizendo respeito às margens, o espaço entre linhas, tamanho das letras e assim por diante. Claro que também as próprias instituições de ensino, muitas delas têm suas próprias normatizações, que não vão contra o que propõe a ABNT, mas tentam dar uma face, uma cara própria da instituição ao trabalho que essa mesma instituição vai avaliar como sendo um requisito para a obtenção de algum elemento, de algum título, de alguma certificação da própria instituição. Em geral, os trabalhos eles podem ser também digitados e impressos em ambos os lados de uma folha, no anverso, a parte da frente, vamos dizer assim, e no verso, a parte posterior. Mas também é muito comum que os trabalhos sejam impressos apenas no anverso, quer dizer, na parte da frente, se é que assim se pode dizer, de uma folha. Lembrando que a folha tem dois lados que são as duas páginas. Vamos aqui, de um modo bastante rápido, falar da elaboração de um trabalho que vai ser digitado, impresso apenas de um lado da folha, apenas no seu anverso. A primeira coisa que nós devemos fazer, portanto, é determinar a margem ou as margens desse trabalho. Nós vamos então à aba Layout da página e ali nesse Layout nós vamos encontrar um ícone, onde nós teremos comandos para ajustar as margens. Em geral, a ABNT e também a maior parte das instituições propõe que as margens tenham a configuração de 3 centímetros na parte superior e esquerda e 2 centímetros como margem direita e inferior. Essa diferença ela é justificada devido à necessidade de encadernação, ou mesmo se o trabalho não é encadernado, ele é espiralado. Então, reserva-se cerca de 1 centímetro para esta perda de espaço devido à espiralação ou à encadernação. Mas, qualquer que seja a margem, nós podemos, nesta aba Layout da página, entrando neste menu Margens, vamos encontrar aí várias alternativas ou sugestões de margem e nós podemos, em desejando, clicar em Margem Personalizada e ali definir as margens que nós, porventura, queremos utilizar. Nós vamos então utilizar a margem que já tínhamos visto aqui, a margem de 3 centímetros superior e 3 à esquerda, mantendo margem
inferior e direita de 2 centímetros. Uma vez feita a definição das margens, outro procedimento interessante já de início é que nós definamos o alinhamento do trabalho como justificado. Depois, claro, podemos fazer outras adequações, centralizando, alinhando a esquerda, a direita, assim por diante. Mas como em geral o trabalho é justificado, o ideal é que nós coloquemos já de início esta determinação de um alinhamento justificado para todo o trabalho. Então nós podemos ir na própria aba da página inicial, selecionar todo o corpo do trabalho, ou a folha, né? Por exemplo, dando o comando de seleção, né? Nós podemos dar aí o comando de selecionar tudo, e nós podemos também já de início salvar o documento para que esse documento, as alterações que nele foram feitas, sejam mantidas caso ocorra algum problema. Travar o computador, o programa também não responder aos comandos, queda de energia, assim por diante. Então nós podemos, em princípio, selecionar o nosso documento, comando Ctrl T, e em seguida nós já vamos lá no menu do parágrafo e nós selecionamos o alinhamento justificado, ou Ctrl J. Feito isso, nós podemos então começar a elaborar ou estruturar o nosso trabalho. Vamos então salvar esse trabalho. Vamos aqui salvar como? Vamos salvar no próprio computador. No caso aqui, salvar em os documentos. E nesses documentos, nós vamos salvar com o nome formatação teste. Muito bem. Feito isso, nós podemos então dar início à nossa formatação geral. Uma coisa que às vezes auxilia bastante é nós darmos já uns cerca de 3 espaços inicialmente, para que nós possamos ter a liberdade de trabalhar com espaçamentos, quebra de página, coisas do tipo, dentro do nosso modelo de formatação mais genérico. Para que nós possamos enxergar o que está sendo feito, linhas que estão sendo deixadas a mais ou a menos, quebra de páginas, assim por diante, nós podemos acionar o comando mostrar tudo, em que aparece então marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação. Aqui no caso, então, percebemos que a nossa folha já tem 4 linhas. Não é? Nós podemos também selecionar tudo com Ctrl T e já definir de início qual vai ser o espaçamento desejado. Então, no nosso menu do parágrafo, na aba página inicial, no menu do parágrafo, nós podemos clicar na parte inferior desse menu e definir as características de parágrafo. Nós podemos, no espaçamento entre linhas, deixar, por exemplo, 1,5, que é o mais comum, e no espaçamento antes e depois, deixar tudo em 0. Certo? Já temos lá o alinhamento justificado, nível corpo de texto, assim por diante. Dando o OK, nós percebemos então que o nosso trabalho vai seguir essas coordenadas. Temos aí o alinhamento justificado, a margem 3 centímetros superior e esquerda, 2 centímetros direita e inferior, a margem. Temos também o espaço entre linhas de 1,5, como nós podemos verificar aqui, nesse menu mais rápido. E nós podemos agora então iniciar o nosso preenchimento de dados. Se for de interesse ainda, um outro comando que pode ser dado é indo ao layout de página, nós selecionarmos aqui no menu configurar página o comando higienização e dentro dele selecionar a opção automático. Isso permite que o Word
vai higienizando o trabalho do começo ao fim, o que proporciona um visual mais elegante. Bom, feito isso, nós temos vários procedimentos. Nós podemos já começar a escrever a capa, né? Depois a folha de rosto e assim por diante. Como é sabido, essas indicações são propostas por cada instituição de uma forma mais específica, ainda que todas as instituições se amparem no que a Associação Brasileira de Normas Técnicas prevê em seus documentos, em suas normas. Nós vamos então, antes de colocar a paginação, nós vamos aqui criar o corpo do trabalho e depois, por fim, nós vamos criar a capa, só para que seja possível entender que, uma vez tendo a estrutura do trabalho em mente, é possível adequar esse trabalho, o corpo do trabalho, a sua estrutura, das mais diversas formas. Sempre é interessante também, para verificar a estrutura do trabalho, clicar na aba Exibição e aí nós selecionarmos dentro do menu Zoom uma página, em que nós podemos ter uma visão geral da página na qual estamos trabalhando. No caso aqui, nós vamos selecionar o segundo parágrafo, segunda linha, e nós vamos já inserir, a partir da aba Layout da página, nós vamos inserir uma quebra de página, mas também quebrando a seção. Então nós vamos colocar aqui uma quebra de seção partindo ou passando para uma próxima página. Como diz aqui a explicação, nós vamos inserir uma quebra de seção e iniciar uma nova seção na página seguinte. É sempre interessante quando nós vamos trabalhar com várias partes de um texto, ou melhor, de um arquivo, criar quebras de seções, porque isso permite que nós manipulemos cada seção de forma autônoma, bastante independente da outra. Então vamos aqui criar uma quebra de seção, a próxima página. Se nós formos à exibição de uma página, vamos perceber aqui que já temos duas páginas. Na primeira temos a quebra da seção e próxima página. Damos aqui também mais alguns espaços para podermos trabalhar adequadamente. O que se pode perceber é que se nós colocarmos essas quebras de página, vamos colocar aqui, dar mais alguns espaços e dar outra quebra de página aqui embaixo. Aba, né? Layout da página, quebra de seção, próxima página. Temos aqui então, nós vamos observar 3 páginas. Nós vamos ter aqui uma página 1, outra página 2 e uma página 3. Só para nós entendermos, se nós pegarmos aqui a página 2, nós temos aqui 3 páginas, se nós pegarmos aqui a página 2, nós podemos aqui inverter até mesmo no layout de página, inverter a orientação. Quer dizer, a página pode ser alterada quanto ao seu layout de uma orientação retrato, que é esta com comprimento maior na sua direita ou esquerda, dos seus lados, e nós podemos mudar para um layout na orientação paisagem, quando são maiores as partes superior e inferior. Vamos aqui então, já que estamos com a orientação retrato, alterar essa orientação para paisagem. Observamos nesse caso que a nossa página 1 e a página 3 mantiveram a orientação retrato, com as laterais, direita e esquerda, desculpem, maiores, não é, do que os lados superior e inferior. Então aqui nós temos uma modificação operada na página 2. Como vocês estão percebendo, foi feita a alteração do layout nesta página, porque esta página estava selecionada. Nós podemos observar que nesta página está o cursor piscando. Então, esse é um indicativo de que esta página está selecionada. Nós, então, podemos criar nessa página não só uma orientação diferente, como podemos até incluir aqui outros elementos.
como seria talvez o caso de nós, se fosse de interesse, talvez aqui na página 3, né, nós colocarmos colunas. Então nós podemos colocar aqui talvez 2 colunas. Nós vamos perceber que se escrevermos, não é, na página 1, vamos colocar aqui um título, não é, genérico. Então, uma apresentação relacionada à formatação e organização da estrutura de um trabalho científico. Certo? Então nós temos aqui esse título. Nós vamos na página 2 colocar esse mesmo título, percebemos que ele está aqui, e vamos à página 3 colocar também esse título. Como vocês perceberam, por que nós inserimos, a partir da aba Layout de página, colunas, nós inserimos 2 colunas, nós temos então, nesta seção, porque nós inserimos uma quebra de seção próxima à página, nós temos então, a partir desta seção aqui, a página com uma orientação retrato, mas com uma coluna. Quer dizer, com 2 colunas, desculpe. Ao passo que a página 2 tem a sua orientação paisagem, mas contém apenas uma coluna de texto. E a nossa página 1, ela está na orientação retrato e ela não possui mais do que uma coluna. É o que nós estamos vendo aqui, é apenas uma coluna. Então, este é um recurso bastante interessante, propiciado, que nos é possível acessar a partir da quebra de seção. Esse recurso permitirá ainda que nós utilizemos, trabalhemos até mesmo com a numeração de página. Muitas vezes, ao trabalharmos com capas ou folhas de rosto, ao inserirmos a numeração automática, essas partes do nosso trabalho aparecem com numeração. Ao inserirmos quebra de seção, nós podemos retirar a numeração dessas seções que não exigem, não solicitam, não podem ter números. Então, nós podemos tirar os números dessas seções relacionadas, por exemplo, à capa, à folha do rosto e assim por diante. Certo? Uma outra coisa que nós podemos também verificar é justamente a inserção de um sumário. Nós vamos verificar aqui, então, no nosso trabalho, nós vamos aqui criar, após a quebra de página, aqui nós vamos criar outras páginas. Vamos dar vários espaços aqui e criar mais umas 3 páginas. Então vamos colocar aqui quebra, próxima página. Depois aqui quebra, a próxima página. Aqui embaixo outra quebra, próxima página. Vamos inserir nessas páginas, nós vamos inserir aqui vários títulos, só para nós termos uma ideia de como inserir o sumário. Então nós podemos colocar nessa página aqui, por exemplo, apresentação. Tópico 1. Tópico 1, vamos colocar aqui apresentação geral. Nós vamos criar nesta mesma página, supondo que a gente vai discutir a qualidade na educação, né, estamos falando aqui em cima da apresentação relacionada à formatação e organização de um trabalho científico. Então vamos colocar aqui a apresentação geral, 1.1, a importância
da formatação trabalho científico. Uma outra página, o número 2, vamos colocar aqui normas gerais e específicas de formatação. 2.1 normas gerais. 2.1.1 normas da ABNT. 2.1.2 normas da faculdade. E dentro das normas da faculdade, vamos colocar aqui 2.1.2.1 normas de trabalhos acadêmicos gerais. 2.1.2.2 normas de trabalhos de conclusão de curso, entre aspas, desculpe, entre parênteses, TCC. 2.1.2.3 vamos colocar aqui normas de trabalhos de iniciação científica. Claro, nem todos têm isso, é só para nós entendermos. Depois, um terceiro capítulo, 3, elementos de formatação. Recursos comuns, recursos digitais. Claro, nós vamos aqui encher esse corpo de texto, né, com vários outros elementos. Tá, ok? Apresentação relacionada à formatação, etc. Aqui vamos colocar um outro título. Desculpe, né? Estamos com 3, aqui 4. E aqui 5. Conclusão. Vamos aqui colocar mais uma quebra. Mais uma página. E esta página aqui, como está alinhada ao comando anterior, mantém 2 colunas. Vamos colocar aqui apenas uma coluna nessa seção e 6 referências. Uma vez que nós temos 3, 4, temos estes, vamos colocar tudo em maiúsculo, né? Nós temos estes títulos. Um procedimento que nós devemos seguir é o de nós irmos aqui na aba Página Inicial, neste conjunto de menus Estilo, nós aqui definirmos os estilos para cada um desses títulos. Então nós vemos aqui título 1, 2, etc. Então, em um primeiro momento, podemos criar aqui, né, essa é a capa, né, deixamos a capa de lado. O item 1.1 vamos colocar como título 1. Nesse título 1, nós vamos manter o mesmo tipo, né? O calibre, vamos colocar aqui 14. A cor vamos manter o automático, podemos colocar aqui um negrito. Nós podemos depois, no próximo tópico 1.1, criar um título 2. E aqui nós vamos, o mesmo calibre, né? A cor preta, automático, negrito podemos manter, e 13. Novamente aqui no 2, nível mais alto, vamos colocar título 1, 14, cor preta, negrito.
Desculpe. Nós vamos então, só para ficar mais esteticamente organizado, aqui como estamos no primeiro subnível, vamos colocar título 2, vamos lá novamente, né? Cor automático, negrito. Aqui já estamos em outro subnível, segundo subnível. Vamos então colocar título 3. Novo, cor automática, negrito, mas tamanho 12. Aqui também manteremos tamanho 12. Título 3. Lá nós temos a cor automática, negrito. Aqui nós estamos já no outro subnível. Então nós vamos aqui, nesse outro subnível, nós vamos criar aqui um outro título. Não mais o título 2, mas agora um título 4. Tá? O quarto nível de título. Também negrito. Aqui está 11, vamos colocar 12. E itálico podemos manter e teremos também aqui negrito. Ou se quiserem, podemos tirar o negrito e tirar também o itálico. Talvez fique melhor. Aqui também o mesmo nível, né? Título 4. Tirar o itálico. Tirar o negrito. Manter a cor automática. E tamanho 12. Mesma coisa para esse nível que é semelhante aos outros. Título 4. Cor automática. Tiro itálico, negrito, 12. Aqui estamos no nível mais elevado. Vamos manter título 1, 14, cor automática, negrito. Primeiro subnível, título 2, cor automática, negrito. Também título 2, cor automática, negrito. Aqui temos o nível mais elevado, título 1, cor automática, tamanho 14, negrito. Título mais elevado, né, nível mais elevado, título 1, automático, 14, negrito. Por fim, também aqui, título 1, cor automática, 14, negrito. Feito esse procedimento, nós podemos inserir a numeração das páginas, se for o caso. Vamos em inserir e procuramos nos menus número de página. Vamos colocar aqui o número no fim da página, do lado direito. Então abre-se uma outra janela em que nós poderemos verificar onde no fim da página queremos colocar a nossa numeração e qual tipo de numeração. Aparecem vários tipos, mas nós vamos manter a numeração mais simples. Né? O número aqui, número sem formatação. Nós vamos perceber que todas as páginas já foram numeradas. Como nós dissemos, na nossa página, se considerarmos a página 1 como a capa, ela também está numerada. Então o que nós temos de fazer? Selecionar a página 1, ir lá em Layout de página, depois procurarmos aqui o menu Configurar página, e ao selecionar o canto inferior direito dessa parte do menu Configurar página, nós vamos ver aqui vários comandos de configuração, margens, papel e layout. Nós vamos até Layout, selecionamos esta aba e nós vamos perceber aqui embaixo que ele fala que é para aplicar esta seção, né, os comandos que nós vamos determinar aqui acima. Então nós vamos clicar, por exemplo, diferente na primeira página. Ao selecionarmos diferente na primeira página e clicarmos OK, nós vamos perceber que, nesse caso, o número de página já não é mais exibido. Nas outras páginas, os números são exibidos normalmente. Ora, nessa primeira página aqui, nós não queremos que apareça o número 2. Nós queremos que
o número se inicia, a numeração se inicie com o número 1. Então, selecionada essa página, nós vamos lá em inserir, buscamos novamente os comandos referentes ao número de página e vamos lá formatar número de página. Nesse comando, temos a possibilidade de prosseguir, continuar a numeração da página da seção anterior ou iniciar um outro número de nosso desejo. Nós vamos colocar aqui iniciar em 1. Ao dar OK, nós vamos perceber que esta página passa a ser numerada como 1. E as páginas que se seguem, elas vão continuar a numeração. É isso que nos interessa. Próximo passo agora seria nós inserirmos um sumário. Nós vamos colocar um sumário em uma outra página também, para ficar mais fácil a visualização. Vamos aqui criar uma quebra de página, quebra de seção, próxima página. Aqui nós vamos ter um número, né? Vocês vão perceber que ele está seguindo o comando anterior, o número aqui não é mostrado. Nós vamos aqui então, nesse comando de página, nós vamos inserir o sumário. Então, é só nós irmos na aba Referência, depois aqui dentro do menu Sumário, selecionar o ícone do sumário, extremo esquerdo, e escolher o sumário automático 1 ou 2. Seria critério, nós podemos colocar aqui o sumário 1, né? Ele pode ser rotulado como conteúdo, como está escrito aqui, e o sumário 2, ele é rotulado como sumário mesmo. Então aqui vai aparecer o título conteúdo e aqui o título sumário. Ao clicarmos em sumário, nós vamos perceber que ele resgata todos aqueles títulos que nós inserimos anteriormente. Vão ser resgatados então todos os títulos que nós colocamos antes aqui e com outro elemento bastante interessante, que é já a numeração que nós definimos. Então, nesse caso, nós temos aqui o sumário, que nós podemos, claro, depois organizar da maneira como nos parecer melhor, centralizando aqui. Então, nós temos aqui o sumário e a paginação. Isso é interessante porque nós já temos aqui a estrutura do trabalho montada. Toda alteração que formos fazendo posteriormente, essas alterações elas vão ser automaticamente armazenadas na memória do programa, do computador. Claro que nós devemos, de tempos em tempos, atualizar esse sumário. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, nessas normas, que algumas aqui não estão aparecendo, algumas que estão aqui abaixo. Nós temos de solicitar, então, no estilo, que o próprio computador, que ele exiba esses comandos que não estão aparecendo no momento. Então, às vezes, ele mostra até o nível 3. Nós temos, então, de indicar ao próprio computador que ele deve exibir os demais níveis que estão na sequência. Nós damos o comando para o nosso sumário e ele vai ter de mostrar depois, ele vai atualizar indicando que os outros estilos também estarão disponíveis. Certo? Então, aqui estão, formatação dos níveis que nós queremos. Então, todos esses estilos, nós podemos também aumentar estilos aqui e assim por diante. Certo? Vamos então verificar aqui. É só dar o comando. Aqui nós temos esses títulos que não apareceram. Então, nós agora mostrar a visualização, etc, etc. Nós vamos aqui, gerenciar e mostrar todos eles, e aí então ele mostra os títulos que nós estamos utilizando. Certo? E aí está. Uma vez feita a atualização, vamos aqui mudar de página, só para a gente perceber também
aumentar aqui os espaços para a gente perceber que vão ser trocadas páginas. E ao atualizar o sumário vai permitir que nós tenhamos a numeração também alternada. Vamos lá então para a nossa página de sumário. E aqui na página de sumário nós clicamos com o botão esquerdo, atualizar sumário, atualizar o índice inteiro. Ao clicar OK, nós observamos aqui então que as páginas foram alteradas. De uma certa forma, então, estes são alguns dos recursos que nós podemos utilizar para a formatação do nosso trabalho, juntamente com a possibilidade, que nós já vimos em outras ocasiões, da elaboração de referências através do More. Nós podemos então ter um trabalho bastante bem organizado, de forma tal que nós consigamos ter uma apresentação também adequada. Vamos aqui só terminar de organizar a página. Vamos supor que seja esta a estrutura do trabalho. Nós sabemos que esse aqui sendo o título, né, não deve ficar no topo. Vamos rapidamente organizar aqui então. Colocar um título aqui. Vamos lá. Universidade do Estudante. Depois aqui, curso de formatação. Depois, o nome do estudante. Ildefonso colocar aqui tudo em maiúscula. Ildefonso Pidon. Então, como já estamos com esse recurso da exibição da página inteira, podemos simplesmente colocar, né, mais no meio da página e depois aqui, local, uma cidade qualquer, vamos colocar aqui Queixada, estado de Marte, né, o ano 2015. Temos aí então a organização do nosso trabalho, né, a capa do nosso trabalho. Vamos colocar aqui tipo 14, se for o caso negrito, né. Temos aí a capa do trabalho e, além da capa, depois já temos o sumário e as partes integrantes do trabalho científico. Muito bem, esperamos que este breve tutorial tenha ajudado, possa vir a ajudar de alguma forma, e estamos sempre à disposição para qualquer auxílio que a gente possa estar prestando. Aguardamos vocês em um próximo encontro e tenham todos um bom proveito desta nossa lição, desse nosso tutorial. Obrigado.